Olá, eu sou Donizete Tokarski, sou especialista em agroenergia, em bioeconomia, e hoje nós estamos trazendo aqui no programa Energia Agro uma pessoa muito importante do setor. Já tem mais de 20 anos de experiência trabalhando com combustíveis. Ele é um francês. Eu estou falando aqui do meu amigo Gilles Greenberg. Tudo bem, Gilles? Como é que está? Tudo bem, Donizete? Tudo bem? Obrigado por esse convite muito especial para mim. Uma honra poder estar nesse programa contigo. Ô Gilles, é muito importante a sua presença aqui, porque há uma confusão muito grande das pessoas com relação aos cuidados que devem existir com os combustíveis. E eu não estou falando só do combustível fóssil e nem do biocombustível. Que cuidados que são necessários, que cuidados que são, vamos chamar assim, obrigatórios para que um produtor rural, um empresário do ramo de transportes, um empresário do ramo de hospitais, daqueles que usam motores estacionários, enfim, todo o segmento que usa combustíveis no Brasil, quais são os cuidados básicos que são necessários para o bom uso desses combustíveis? Donizete, isso é um ponto muito importante e é até engraçado que a gente está sempre falando das boas práticas, né? As boas práticas nos cuidados dos combustíveis remontam talvez a 40 ou 50 anos atrás, não é algo novo, não é algo que surgiu recentemente com os combustíveis renováveis. Drenar um tanque pelo menos uma vez por semana, drenar o filtro separador de água máximo a cada 2 ou 3 dias, trocar filtros de combustíveis no período certo, isso são boas práticas que existem há muitos e muitos anos, mas as pessoas deixaram de fazer isso ao longo do período, né, dos anos que foram avançando. Elas foram esquecendo, foram fazendo mal feito, e hoje, não pela evolução dos combustíveis, mas principalmente pela evolução dos motores, motores cada vez mais sensíveis a um combustível em boas condições, essas boas práticas voltaram ao nosso dia a dia e a gente precisa reforçar elas cada vez mais. Ô Gilles, você que é o CEO da Actioil e é uma empresa que tem mais de 20 anos de experiência nessa condução, de orientação e também fazendo gestão sobre o uso dos combustíveis, você então compreende que o uso de biocombustíveis eles não são determinantes para as boas práticas? Porque tem muita gente que fala, não, a partir do uso do biodiesel, a partir do uso do tal combustível, nós tivemos mais problemas. Isso ocorre de fato ou está tendo uma negligência muito grande com relação aos cuidados para que a gente possa fazer o melhor uso desses combustíveis? Eu acredito que tem uma negligência muito grande, né? As pessoas não estavam cuidando. Eu vou dar algum exemplo, né? Recentemente eu recebi um áudio de um dono de posto que, como a lei exige agora que se drene semanalmente os postos, e é uma lei que, veja, elas têm só um ano, ele mandou um áudio dizendo, Gilles, a primeira vez que eu drenei eu tirei 400 litros de água do meu tanque. Esses 400 litros de água não vieram agora que tem renováveis, eles estão se acumulando há muitos e muitos anos. Então eu acredito que houve uma negligência, as pessoas se acomodaram, e não é só, mais uma vez, os biocombustíveis, mas a evolução dos motores, eles estão cada vez mais sensíveis, eles precisam cada vez mais de combustíveis limpos, e as boas práticas estão sendo mais evidentes. Só que, por um lado, os biocombustíveis chegaram junto com a evolução dos motores, e fica difícil separar aonde que as boas práticas se fazem mais necessárias, porque os motores estão mais eletrônicos, mais sensíveis, ou porque a gente adicionou os biocombustíveis também à mistura, seja da gasolina, seja do diesel. Gilles, e nessa situação que há uma necessidade de fazer mais boas práticas, quais são essas boas práticas que você recomenda, por exemplo, para o produtor rural, aquele que tem um ponto de abastecimento na sua propriedade, ou aquele que compra um volume de combustível e armazena isso em tambores, e às vezes até tambores metálicos? Como que isso deve ser tratado dentro da propriedade rural? Bom, primeiro, eu acho que começa com de onde ele está comprando combustível. Existe um procedimento de recebimento de combustível
Quando você recebe um combustível, você pode ver visualmente se ele está turvo ou não, você consegue, pela densidade, saber se ele já pode chegar carregado com água ou não, e até recusar aquele combustível. Depois você comentou de armazenamento. Eu não armazenaria num tambor usado, num tambor que não tem condições de armazenar. Existem tanques de armazenamento que são propícios para isso, que vão deixar o combustível mais protegido. A primeira boa prática, eu comentei, é o recebimento do combustível, você precisa receber esse combustível. A segunda boa prática é a drenagem do tanque de armazenamento pelo menos uma vez por semana. E por que eu preciso drenar uma vez por semana? Porque existe o efeito de condensação. O ar quente dentro do tanque, à noite resfria, forma gotículas de água no topo do tanque, e essa água vai descer pelo combustível e vai até o fundo do tanque. Então, se uma vez por semana você esgota o excesso de água, você elimina o principal fator de degradação do combustível e o maior inimigo dos motores, que é a água. Então, a drenagem simples, um processo rápido, que não custa um centavo, é a principal aliado de uma fazenda. Há pouco tempo atrás, eu fui visitar uma fazenda na região de Mato Grosso, que estava sofrendo com degradação de combustível, que queria entender a causa da degradação. E quando a gente foi ver, não tinha o processo de drenagem do tanque, ou seja, aquele tanque acumulou muita água dentro. Aquela água vai ser puxado pela bomba de abastecimento, aquela água vai para o trator, vai para a colheitadeira, vai para os caminhões, e aí você está só levando um diesel ruim para dentro dos motores e você vai ter uma série de problemas na cadeia. Entupimento de filtros, problemas em bombas e bicos de injetores. Não é o combustível que está ruim, é a água que se acumula no seu tanque. Então a drenagem é o principal aliado na proteção dos combustíveis. Tirou a água, você tirou o maior inimigo. Ô, Gilles, há poucos dias, quando nós estávamos conversando, você me falou de situações assim que são até cômicas, né? Dos tanques que tem nas propriedades ou nas instalações, sobre a declividade do tanque, se o dreno está aberto ou fechado. Você podia falar algumas dessas situações que você já vislumbrou aí para que a gente possa exemplificar grandes prejuízos que o produtor tem, às vezes, por falta desse cuidado. O produtor, muitas vezes, ele está, obviamente, você sabe melhor do que eu, envolvido na lavoura, na colheita, no plantio e tudo. Então, ele sempre tem alguém responsável de cuidar do diesel. Essa pessoa, se ela tiver por prática drenar o tanque, ela vai dizer para o produtor: olha, eu drenei. E aí teve situações engraçadas de eu chegar em fazendas, falar assim: você drena o tanque? Ah, eu dreno. Ó, vamos lá drenar agora? Aí você vai drenar, o bujão do tanque ele está soldado, ou seja, o cara nunca conseguiu abrir, ou tem um cadeado que está todo enferrujado, que a pessoa não sabe nem onde é a chave, perdeu a chave do cadeado. Ou você tem matinho crescendo debaixo do dreno, você sabe que se está um mato crescendo, ele nunca drenou aquele tanque. E uma vez foi muito engraçado, não era nem no setor agrícola, era numa mineradora, existia uma moça que era gestora do posto, e ela todo dia ela drenava o tanque regularmente. Ela tinha uma planilha onde ela anotava isso. E eu, teimoso, falei: "Vamos drenar agora comigo?", né? Ela até disse que não, porque ela já tinha drenado. Eu falei: "Vamos lá". Ela falou: "Mas você vai ver, não sai água". Aí ela foi lá, buscou a chave do cadeado, tirou o cadeado. Era um tanque de 30.000 litros, ou seja, você imagina a pressão de combustível no dreno, né? Aquele tanque estava cheio. Quando ela abriu a torneira, Donizete, não saiu nada. Não saiu água, não saiu diesel. Quem drena um tanque sabe que quando você abre a torneira vai sair um jato de água ou jato de diesel. Não saiu nada. E ela vira para mim e fala assim: "Olha, viu? Não tem água no meu tanque". Eu falei: "Moça, era para estar saindo diesel aqui. Me dá um ferro que eu vou colocar aqui dentro, você vai ver o que aconteceu". Eu peguei um ferro, enfiei dentro do dreno dela e saiu aquele vômito de borra, de água, de tudo que você imagina. Então, a pessoa, ela estava fazendo certo, mas ninguém disse para ela que se não sai água, tem que sair diesel. Então, são situações que a gente tem visto muito no campo, as pessoas às vezes sabem como fazer, mas não estão fazendo. Eu brinco que tem procedimento, mas não tem processo, né? Então, a gente tem investido muito nisso, em levar muito treinamento, muita comunicação às pessoas para elas saberem a importância da drenagem, para saber quando é que tem que trocar um filtro de diesel. O filtro não dura a vida toda, principalmente de um posto. Você pode trocar ele por litros filtrados ou por um período, igual troca do filtro do carro ou do caminhão, mas as pessoas não estão fazendo isso. E aí elas culpam o combustível pela má qualidade. Então, eu vou fazer aqui uma recomendação, se é que a gente pode ter essa autoridade aqui,
junto aos produtores rurais em especial, porque tudo isso está muito ligado à nossa produção agrícola do Brasil, o uso dos combustíveis, em especial o biodiesel, que é um produto nacional, é de que peça amanhã para o seu gerente e acompanhe essa vistoria. Vá lá e faça uma drenagem no tanque. Vamos ver se isso está ocorrendo mesmo. E depois me contem se isso teve algum resultado. Porque o importante é entender qual que é a origem dessa borra que se forma no tanque. Ela tem várias origens, não é isso, Gili? Quais são essas origens? O que é essa borra? Exatamente. Eu vou fazer um ponto atrás ali, já que você falou de inspecionar a drenagem. Se os agricultores, o pessoal que acompanha o teu programa, quiser saber como fazer as boas práticas, manda uma mensagem para vocês. A gente tem um procedimento escrito e vocês podem mandar por e-mail, por WhatsApp para eles saberem como fazer. E o melhor disso é que você não gasta um centavo para aplicar as boas práticas. Então, a gente tem por escrito o procedimento, a gente manda aí para o programa, vocês encaminham para todo mundo que acompanha vocês. E sobre as boas práticas, né, perdão, sobre a degradação do combustível, existe duas degradações principais. A microbiana, que é uma borra que se forma se tiver água no tanque, por isso que a drenagem é importante. Se você elimina a água, você não tem borra microbiana. É o mesmo princípio do mosquito da dengue. Se não tem água acumulada, você não tem a larva do mosquito da dengue. Se você drena a água do teu tanque, nunca vai ter borra microbiana, não vai ter micro-organismos. Os micro-organismos, eles vivem entre a água e o diesel, na interface água-diesel. Então, se você elimina a água, eles não têm onde viver e acabou esse problema. O outro problema que a gente tem no Brasil é borra oxidativa, é o envelhecimento do diesel. O diesel envelhece, esse diesel forma sedimentos, esses sedimentos vão para o fundo do tanque e formam uma borra química, que a gente chama, né? Uma polimerização do combustível que se forma essa borra no fundo. É o maior problema do Brasil, a gente até tem mais problemas oxidativos do que biológicos de micro-organismos. Os dois são muito simples de resolver e você, principalmente, você minimiza, eu diria até 90% desses problemas, e quando eu falo esse 90% é o que a gente vê na prática, com boas práticas de drenagem, de filtros trocados no período certo, de recebimento do combustível, isso evita a degradação do combustível. Então, os dois problemas, borra microbiana e borra química. Muito bem, estou falando aqui com o Gilles, que é um especialista em combustíveis, e ele vai dar muito mais orientações. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui e já voltamos aqui para falar desse importante elemento que faz parte da produção agrícola nacional, os combustíveis. Estamos de volta aqui no programa Energia Agro e hoje recebendo aqui um especialista em combustíveis, Gilles. Gilles, você estava falando da formação da borra. Eu posso afirmar que a borra, ela tanto acontece pelo combustível fóssil quanto pelo biocombustível? Com certeza, você pode afirmar isso até em função disso que essa empresa nasceu, né? A Actioy nasceu antes dos combustíveis renováveis, antes do etanol, antes do biodiesel. Meus sócios fundadores, quando trabalhavam em companhia petrolífera, eles já atuavam nos problemas de degradação de combustíveis, então a gente está falando isso há 40 anos atrás. A degradação de combustível ocorre há muito tempo, né? A gente não é algo dos combustíveis renováveis. Então, isso é algo que a gente pode sim afirmar. Eu tenho visto muita gente dizer que são os combustíveis renováveis os culpados da borra, isso não é verdade. E se a gente quiser olhar os dias de hoje, basta olhar que, por exemplo, o diesel marítimo não tem combustível renovável e ele tem a mesma formação de borra. Todo mundo sabe dos problemas que a gente pode ter de degradação de combustível numa embarcação, num barco, num iate. E lá não tem combustível renovável. Então, é algo anterior, mais uma vez. Os motores eu acho que se tornando mais sensíveis, o sistema de pós-tratamento que a gente tem hoje, EGR, DPF, que usa o Arla 32, tudo isso está exigindo um combustível mais limpo. E aí se exige mais cuidados nesse combustível. Nós falamos há pouco, Gilles, sobre as máquinas agrícolas, vamos chamar assim, as propriedades rurais.
E quais as recomendações que você sugeriria aos caminhoneiros que utilizam volumes significativos de combustível nos tanques dos caminhões? O que você sugere aí de boas práticas para que evitem problemas com os combustíveis? Primeiro, as pessoas, seja o agricultor, seja o caminhoneiro, ou até em mineradoras, tem que entender que o mesmo investimento que você faz na máquina, você também tem que fazer no combustível. O combustível é o alimento da máquina. Você não vai ter uma boa colheita se você não cuidar do diesel que vai na colheitadeira. Você não vai fazer uma viagem boa com o teu caminhão se você não cuidar do combustível. Para o caminhoneiro, tem algo muito importante que ele pode fazer todo dia de manhã, antes de entrar na boleia. É drenar o filtro separador. Você já percebeu nas estradas que o filtro separador, o famoso racor, é o filtro que separa a água do diesel, ele está do lado da porta do caminhoneiro. Por quê? Porque quando ele vai entrar no caminhão de manhã cedo, ele olha pelo vidro embaixo, ele drena um pouco do excesso de água que ele foi decantado ali, que o filtro separador jogou para baixo, fechou a torneirinha, aí ele vai ligar o caminhão. Isso é um procedimento que ele pode fazer todos os dias. Além disso, toda vez que ele parar num posto, ele perguntar: vocês estão drenando o tanque de vocês uma vez por semana? Se ele vê que o frentista, ou o dono do posto, o gerente do posto, ele não se enrola para responder, ele não sabe se estão drenando, ele fala assim: "Ó, não vou mais abastecer aqui, vou abastecer no outro posto, porque eu sei que lá eles estão drenando o tanque." Então são pequenas coisas que ele pode fazer que vai melhorar a qualidade do combustível que ele põe no caminhão dele. Gilles, tem algumas personalidades aí que desconstrói a questão da qualidade dos combustíveis no Brasil e falam mal de que o fato de ter biodiesel que atrapalha os motores estacionários, que o motor de um hospital, o motor de um prédio, os grupos geradores pioram a sua eficiência em função do uso do biodiesel. Qual que é a realidade disso? É o biodiesel ou é o combustível que está sendo mal utilizado ali com a questão das boas práticas? E quais seriam essas recomendações para esses motores estacionários? Primeiro, eu acho que essas pessoas elas deveriam estudar um pouco mais combustíveis antes de falar, né? A gente tem visto que elas falam, mas depois elas tentam vender alguma coisa. Então, eu já acho isso errado, não é ético. Eu acho que as boas práticas, por exemplo, em casos de geradores, o gerador já tem uma boa prática que ele se liga uma vez por semana para poder fazer o funcionamento do motor. Você também tem um filtro separador. Esse filtro separador deve ser esgotado também periodicamente. Não dá para ser todo dia, a cada 3 dias. Os geradores também têm um dreno no seu tanque para eliminar o excesso de água que se forma dentro do tanque do gerador. Então, isso são boas práticas que você vai manter o combustível limpo. Como os geradores são combustíveis que ficam parados às vezes 6 meses, um ano, porque você abastece o gerador e ele só vai consumir aquele diesel se tiver uma pane elétrica, né? Faltou luz naquela região. Nesse caso específico, que o combustível fica muito tempo parado, você também pode usar um tratamento químico que vai aumentar a vida útil daquele combustível, vai deixar ele sem degradar por muito mais período. Isso existe, tem muitas marcas no mercado que comercializam tratamento químico e que ajuda a fazer essa proteção. Mas antes de qualquer coisa, você tem que drenar o filtro separador, drenar o tanque, funcionar o gerador uma vez por semana. Isso vai evitar a degradação do combustível. Mas essa degradação não veio com combustíveis renováveis, Donizete. Essa degradação já existia quando só tinha diesel fóssil e até às vezes diesel com 10.000 ppm de enxofre, que era um crime, né? Ou com 3.000 ppm de enxofre. Esse problema já existia e a gente só precisa retomar as boas práticas, lembrar de fazer esses cuidados na manutenção do combustível, que é tão importante quanto a manutenção do motor. Isso, então, é extremamente importante a gente fazer também um apelo aqui aos diretores de hospitais, aos grandes condomínios, às empresas que têm grupos geradores, que utilizam o combustível, que façam essa verificação. Se o responsável está drenando o tanque, se está mantendo o tanque cheio, não é isso, Gilles? Tem que manter o tanque cheio também, né? Claro, porque o tanque cheio você não tem ar e você evita a condensação. Boa Isso. colocação. Então, essas boas práticas estão sendo de fato executadas no seu negócio aí? Dá uma verificada aí para que a gente possa também constatar a regularidade dessas boas práticas em cada um desses empreendimentos. Gilles,
Falando aqui já em qualidade, né, como é que está a qualidade do combustível do Brasil, tanto do combustível fóssil quanto do biodiesel? Essa qualidade nossa aqui, ela é uma qualidade que está na média internacional, está acima da média, está abaixo da média? Como é que você vê essa situação no Brasil? O brasileiro tem mania de dizer que a grama do vizinho é melhor, né? Isso é um fato. Então, acham que o nosso combustível é uma qualidade inferior. Eu, como francês e tendo uma empresa que é multinacional, a gente tem escritórios na Europa, em Singapura, no Canadá, eu posso dizer que a nossa qualidade é superior à qualidade mundial. A especificação da ANP, Agência Nacional do Petróleo, que diz como tem que ser a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, é uma norma muito mais exigente do que a norma europeia ou a norma norte-americana. Então a gente tem uma qualidade muito boa. O diesel que sai de uma refinaria, o etanol que sai de uma usina, ou o biodiesel que sai de um produtor, eles têm uma qualidade muito boa, mas muito boa mesmo. O brasileiro tem que se orgulhar. O europeu tem inveja do combustível, né, renovável que a gente faz aqui no Brasil, né, porque a gente pode produzir e porque a gente tem boa qualidade. A questão toda é a cadeia depois. A partir do momento que o diesel sai da refinaria, ou o biodiesel do produtor, o etanol da usina, a partir dali a gente começa a ter que ter cuidados. Cuidado no transporte, cuidado no armazenamento. E isso tudo vai fazer com que aquele combustível que chega no seu carro, no seu trator ou no seu caminhão fique com a boa qualidade na cadeia toda, né? Então esse é um ponto mais importante. Mas nós temos uma excelente qualidade. As normas da ANP, as exigências junto aos produtores, selos de qualidade é muito bem feito, é muito bem controlado, e eu acho que o Brasil está de parabéns nisso, e ele tem sido um exemplo para o mundo todo. Hoje, Gilles, nós estamos usando o B15, ou seja, 15% de biodiesel. A Lei Combustível do Futuro, ela traz diversas orientações, vamos chamar assim, como metas para o CNPE deliberar, né? No caso de usar B16, 16% de biodiesel, que seria para vigorar aqui em 2026, 17 em 2027, assim por diante, até chegar a B20 em 2030. Eu pergunto para você, a qualidade do biodiesel hoje permite que a gente avance essa mistura até chegar em 20% do biodiesel em 2030, ou a gente pode antecipar isso? Como é que está, na sua leitura, essa questão da qualidade do biodiesel? Eu acredito que sim, a gente consegue hoje, já poderia trabalhar com B20, eu acho que o B20 pode ser uma realidade, inclusive existem frotas que rodam já com B20, até frotas que rodam com B100. E por que que eu acho que podemos? Não só pela qualidade produzida, mas quando foram feitos testes do B15, que atualmente nós temos, e se você olha o manual de muitos fabricantes, eles já aprovam B20. Então você tem fabricantes de motores hoje no Brasil, instalados aqui, que já disseram, olha, pode rodar com B20, eu já estou com o meu motor aprovado para B20. Isso quer dizer o quê? A indústria automotiva já está preparada para um B20. O problema não está na qualidade, o problema não está nos motores, é as pessoas entenderem que elas precisam cuidar desse combustível para que ele não degrade. Na verdade, nada dura para sempre, né? Um iogurte, uma carne, uma cerveja, tudo degrada se você não cuidar direito. Mas eu afirmo, pelo aquilo que eu vejo dos fabricantes de motores, dos fabricantes de máquinas e veículos, a gente já poderia ter um B20, porque já está preparado para isso. Não tem problema nenhum, o motor vai funcionar muito bem com o B20. Gilles, a Lei Combustível do Futuro diz o seguinte, que o aumento da mistura pode ocorrer desde que constatada a viabilidade técnica. Então, na sua leitura, a viabilidade técnica já está constatada com esses usos que você falou, não só no Brasil, mas também em outros países com usos superiores ao que nós temos aqui, ao B15? Eu acredito que sim, a gente tem viabilidade para B20, mais uma vez, porque muitos fabricantes de motores e máquinas já validam B20. Eu acho que a gente consegue sim rodar no B20 e isso vai trazer benefícios. Existem certos medos e lendas urbanas que a gente consegue descaracterizar fácil, né? Mais uma vez, o principal inimigo do motor não é o combustível, é você deixar sedimentos se acumularem e deixar ter a presença de água. As normas de um sistema de injeção diz que se aquele combustível tiver tal lubricidade, tiver tal viscosidade ou densidade, ele vai ser aceito por qualquer sistema de injeção, qualquer sistema de combustão. Quando o P20, ele atende esses critérios que os fabricantes de sistema de injeção atestam. A lubricidade é boa, a densidade vai ser boa, a viscosidade vai ser boa, então não tem o porquê dar um problema com aquele combustível.
Tem até uma frase que eu ouvi de um amigo que trabalhou muitos anos em sistema de injeção. Ele sempre falou: diesel bom não quebra bomba injetora, diesel bom não quebra injetores. Ou seja, o B20 ele atende a norma, neste caso ele não vai ter nenhum problema de funcionamento. E além disso, o biodiesel ele aumenta a lubricidade, né? Porque quando se utiliza o S10, o enxofre também aumenta a lubricidade. Mas quando você sai do S500, que é 500 partes por milhão de enxofre, para 10 partes por milhão de enxofre, esse combustível ele exige uma lubricidade maior. E o biodiesel ele proporciona isso, não é verdade, Gilles? Com certeza. Até é um questionamento muito grande que as pessoas fazem para a gente nas redes sociais, ou às vezes indagam a empresa, né? E fala assim: poxa, mas o S10 é menos lubrificante que o S500 porque ele tem menos enxofre. A gente sempre explica, olha, o que renova a lubricidade do S10 é o percentual de biodiesel que tem dentro. Então, o biodiesel ele melhora muito a lubricidade, o que faz a proteção das bombas injetoras, porque é esse filme lubrificante que o biodiesel permite que evita o desgaste, evite o atrito das peças, né, de uma bomba injetora, de um bico injetor. Então, ele tem uma qualidade muito boa, o biodiesel, para restaurar a lubricidade. Se eu não tivesse um biodiesel, eu teria que colocar um aditivo para melhorar a lubricidade. E aditivos de melhorar a lubricidade são mais caros até do que o biodiesel. Então, faz muito sentido na proteção dos motores a presença do biodiesel também. Muito bem. Conversei aqui com o amigo Gilles, um francês que já é mais brasileiro do que muitos brasileiros, pelo seu trabalho que faz aqui. E tem uma parte interessante, que é corintiano também. Então, eu agradeço pelo seu conhecimento, pela sua prática aí, né? E coloco aqui para que quem está nos assistindo, que venha, a partir das redes sociais, possa cobrar da gente aí esses manuais de boas práticas que o Gilles vai disponibilizar. Já tem manual de boas práticas também que foi feito pela própria ANP, pelo Ministério da Agricultura. Então, basta pesquisar. Mas, se você quiser, entre lá no nosso Instagram ou no LinkedIn, faça a sua requisição para que a gente possa enviar. Estamos aqui finalizando mais um programa Energia Agro, aqui no canal AgroMais. Fique conosco.